Meu nome é Cristina Rossul, eu tenho 50 anos, estou em Braga há 3 anos e meio, eu venho do Brasil, de Santos, São Paulo. Sempre trabalhei com viagens, né? Eu tenho quase 3 décadas aí trabalhando com turismo, né? No Brasil eu trabalhava como agente de viagens e em Portugal hoje eu divulgo viagens, divulgo minhas viagens, eu falo de turismo, de lugares por onde eu passo, sempre gostamos de viajar e continuamos por aqui, viajando. Então, eu sempre digo que, nesta ordem, né? Segurança, educação e qualidade de vida. E encontrei as 3 e de bônus ainda encontrei um país incrível, uma cidade maravilhosa que é Braga. E o principal mesmo, eu tenho 2 filhas jovens e eu vim em busca mesmo de segurança e educação. Foi basicamente isso. O meu marido reformou no Brasil, né? E minhas filhas estavam já no ensino secundário e eu sabia que muito pouco tempo elas já estariam ingressando na universidade. E nós falamos, bom, vamos começar a planejar, porque nós queríamos realmente que elas estudassem, fizessem universidade fora do Brasil. E nós tivemos 1 ano de planejamento, foi 1 ano certinho entre resolver toda a questão no Brasil e vir a Braga. E neste 1 ano nós cuidamos de toda a documentação, estudei muito Portugal e estudei muito Braga. E falei, nossa, é Braga. A Universidade do Minho está entre as 100 melhores do mundo, né? É uma universidade incrível e eu falei, não, é Braga. E a juventude, olha, eu por mim moraria numa aldeia, na Serra da Lousã, porque eu amo esse tipo de essa cultura, essa coisa diferente, mas eu não podia fazer isso pelas minhas filhas, eu tenho 2 jovens, né? Então, e foi Braga, nós escolhemos Braga e elas são apaixonadas. Não tivemos dificuldade na adaptação nenhuma, mas encontramos dificuldade porque a diferença, né, do estudo aqui e lá do Brasil, né, elas encontraram muita diferença. Então nós tivemos que correr atrás de explicadores, enfim, para que elas conseguissem acompanhar, mas encontramos sim, a educação aqui é incrível. Escolhemos Braga justamente por ser uma cidade bastante antiga, mas a juventude é bastante forte aqui e eu precisava disso pelas minhas filhas. E é uma cidade pequena, interiorana, mas uma cidade festeira, uma cidade alegre, um povo incrível, acolhedor. Então eu digo, quando as pessoas me perguntam qual a sua maior dificuldade na adaptação, nós não tivemos dificuldade em adaptar. Os primeiros meses de chegada são aqueles meses em que você parece que está no turismo, né? Está viajando e conhecendo e descobrindo. Aí depois de alguns meses cai a ficha de que não, aqui eu moro, então aí você começa a olhar com outros olhos, mas nós sempre fomos muito bem recebidos, eu nunca tive qualquer tipo de problema. Há uma mania enraizada em nós brasileiros, né? Nós temos e carregamos isso, então nós temos muitas manias e que aqui é bastante diferente. Por exemplo, para nós dizermos um não, meu Deus, nós damos voltas e voltas e depois que falamos não, ainda tentamos justificar. Olha, nós dissemos não porque isso é nosso, é incrível. E o português tem uma facilidade imensa em dizer não, só não. E aquilo, eu chegava até a vontade de chorar às vezes, porque eu falava, mas meu Deus, o que eu fiz, né? Porque a gente não entendia. Hoje não, hoje eu tiro de letra, ainda não sei dizer não como vocês, mas eu tô aprendendo. E isso era muito engraçado, porque, por exemplo, vamos tomar um café em casa este sábado? Não posso.
Nossa, mas precisa dizer assim, né? Nós diríamos. Então, olha, obrigado pelo convite, que bacana. Olha, eu vou ver, eu te telefono. Vamos ver se eu jamais dizer não. E aí eu falava, meu Deus. E aí eu fui conhecendo, eu fui aprendendo esse jeito de... Vocês são muito sarristas, os portugueses brincam muito, eles têm esse espírito brincalhão. E aí eu no começo não entendia se era brincadeira ou se estava falando sério, e eles dão risada, e eu cometia muitas gafes. Por exemplo, 6, nós falamos meia, e aí, meia o quê? Uma meia, e tirava um sarro, e aí a gente foi se entendendo. Então tem bastante coisas diferentes, mas a gente foi... o que eu sempre coloco, né, para todo mundo, principalmente às vezes quando alguém é recém-chegado, a gente tem que observar muito, e Portugal não é um pedacinho do Brasil. Portugal é um país da Europa. Coincidentemente falamos a mesma língua, mas assim, às vezes a gente confunde. Não é um pedacinho do Brasil. É bem diferente, são costumes diferentes, são culturas. E uma coisa que eu passei a admirar, assim, imenso, é o amor que os portugueses têm pelo país. É uma coisa tão incrível. Por exemplo, uma consulta médica. E aí eu estou lá na consulta médica, eu comentava com o médico... não, então, doutor, entrávamos em outro assunto. Doutor, eu fui para o Algarve. Nossa, que região linda, né? Porque não conhece Trás-os-Montes. Porque não conhece Trás-os-Montes. Porque Trás-os-Montes, a terra da minha família, é muito mais bonita. Eu estou dando um exemplo. Mas essa coisa, esse amor que vocês têm pela terra, o orgulho, né? O orgulho que Portugal tem pelo seu povo, pelo seu país. E isso é uma coisa que é incrível, é indescritível. Acho que a principal diferença entre Braga e a cidade de Santos, por exemplo, entre o Brasil, é a pressa. Isso eu aprendi muito quando eu cheguei em Portugal. A gente tem pressa, lá no Brasil nós temos pressa, às vezes nem tem motivo, mas a gente está sempre correndo. E aquela correria. E aqui eu via as pessoas vivendo, que é pressa, né? Vivendo de forma tranquila e caminhando tranquilamente. Hoje eu estou aprendendo a caminhar mais devagar, mas eu corria, né? Eu andava correndo. E isso, eu falo que é a principal diferença. Aqui as pessoas não têm pressa. Tanto que a quantidade de cafés, né, que a gente tem na cidade. Por quê? Porque vamos tomar um cafezinho, vamos parar um pouquinho. Imagina, no Brasil nem tem por que ter tanto café, porque a gente nem para. A gente para à noite para sentar numa esplanada, tomar alguma coisa, mas é uma correria, é uma pressa, uma coisa... E eu acho que essa foi a principal diferença que eu percebi entre... E não é só Braga, eu acho que Portugal... mesmo Lisboa, né, que é a capital, é mais intensa, não há tanta pressa, tá tudo bem, vamos. E isso é maravilhoso, eu já não vou mais morrer do coração, porque no Brasil eu ia. Tem uma história, voltando à questão do não, né? Eu lembro que nós recebemos uns amigos que vieram nos visitar aqui em 2019, uns primos. E nós somos em 4, né? Eu, meu marido e minhas 2 filhas. E também era um casal com 2 filhos. Nós estávamos em 8 pessoas, estávamos passeando, encontramos uma esplanada. Vamos sentar, vamos tomar alguma coisa. Tá bem. E as mesas na esplanada eram mesas de 4 pessoas. Então eu cheguei pro dono do estabelecimento e falei, podemos juntar as mesas? Não. Eu falei, não, mas aqui nós estamos em 8 pessoas, né? Pois sente 4 e 4. Eu falei, não, mas aqui nós gostaríamos de sentar juntos, né? Pra conversar. Não, porque vai atrapalhar muito aqui se juntar. Então, eu achei engraçado, porque esse casal que tava com a gente, nossa, Cristina, mas assim,
as pessoas, né, não vai juntar. Eu falei, não, calma, ele vai juntar, mas é uma questão de tempo, né? Eu falei, olha só, eles vieram do Brasil visitar a gente. Tá, nós gostaríamos de sentar juntos, né? Ah, eu vou abrir uma exceção, então, vou juntar. Então, são coisinhas, assim, que no começo eu achava estranho. Geralmente é na restauração que eu tenho as melhores experiências, né? Uma vez também nós estávamos em 12 pessoas e sentamos numa esplanada e aí a menina veio para pegar os nossos pedidos e imagina, 12 pessoas, cada um falava uma coisa, ela falou assim, eu vou sair, eu vou dar 5 minutos para vocês. Daqui 5 minutos eu volto, eu quero os pedidos, eu quero que vocês saibam. Sim, senhora, sim, senhora. Aí eu, vamos, veja logo o que vocês querem. Eu comecei a ficar desesperada, né? Então, são essas coisas engraçadas que no Brasil, praticamente, quando entramos num restaurante, nós somos o dono, né? Nós entramos, somos os clientes, né? E aqui não. Oi, pera um pouquinho, não é bem assim. As minhas filhas, elas são apaixonadas por Braga. É uma coisa impressionante. Por quê? Porque aqui elas encontraram liberdade. E então, elas são muito mais independentes, elas usam o transporte público e elas saem à noite, elas caminham na rua e elas não têm medo, né? Então, e acho que isso conquistou elas imenso. Então, assim, elas hoje elas não têm planos de voltar ao Brasil ou de ir para outro lugar da Europa. Elas têm vontade sim de fazer Erasmus. Elas vêm falando, mãe, eu quero fazer Erasmus e ficar 6 meses fora, voltar, é um sonho. Mas hoje elas não falam em deixar Portugal, jamais. Amam de paixão. Eu e meu marido, no começo, nós não tínhamos planos de, vamos ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí, hoje, eu posso dizer, nós não temos planos de voltar, não temos a menor intenção de, enquanto pudermos ficar por aqui, a ideia é essa, não temos, queremos voltar sim ao Brasil para visitar, para ver a família, mas para morar hoje não passa pela nossa cabeça, não. Eu não tenho vontade hoje de morar.